Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e a gente vai conversar na aula de hoje sobre algumas aplicações básicas da contabilidade de custos. Vou falar bem brevemente mesmo sobre alguns pontos de contabilidade de custos e aí a gente vai resolver uma questãozinha, tá bom? Antes da gente começar, eu só peço que você deixe seu joinha, deixe sua curtida, seu like aqui no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, tá bom? E mostra aí para o seu colega que está estudando contabilidade de custos também, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, alguns pontos, né? Eu coloquei aqui principais pontos sobre a contabilidade de custos. Lembrando que aqui a gente está num ponto bastante inicial, certo? Existem coisas muito mais aprofundadas, mas não é o objetivo nesse momento. Então, alguns pontos separei, na verdade, três pontos aqui considerados principais, que seria, primeiro, saber separar o que é custo do que é despesa. Custo a gente pode entender como sendo tudo aquilo diretamente ligado ao produto, à produção, ou, no caso de não ser uma indústria, a atividade fim, né? O custo está ligado, o gasto ligado à atividade fim. Já a despesa são os demais gastos. Então, por exemplo, gasto com energia, custo ou despesa? Pode ser os dois. Se essa energia está sendo gasta na atividade fim, custo. Se essa energia está sendo gasta no escritório, por exemplo, da administração, despesa. O mesmo vale para diversos itens, certo? Então, ter sempre em mente separar o que é custo do que é despesa. 2, ou B, como está aí, a apropriação dos custos diretos ao produto. Dentro de custo, né, separou o que é custo e despesa. Dentro de custo, a gente precisa saber o que é que está diretamente ligado ao produto e o que é que está indiretamente ligado ao produto. Então, por exemplo, mão de obra pode ser direta, pode não ser direta. Se eu tenho funcionários que trabalham numa linha de produção, por exemplo, onde nessa linha de produção aquele funcionário trabalha dentro daquela linha, produzindo um único produto, sei lá, numa montadora de carro, ela pode montar diversos veículos, mas determinado grupo de funcionários ele trabalha na linha de produção de um veículo só, ele é mão de obra direta. Então o gasto que eu tenho com ele é custo direto em relação ao que? Ao produto, né? Ele só está trabalhando naquela única produção de carro. E C, quando a gente fala aqui da apropriação mediante rateio dos custos indiretos ao produto, porque aí quando a gente tem custo direto é fácil. Aquele funcionário que só trabalha lá em uma linha de produção, o salário dele, custo direto, vai direto para o produto. Agora, e os custos indiretos, como por exemplo a energia, quando a energia for custo, ou água, ou internet, dependendo, enfim, vamos pegar energia. Tem um parque fabril, e aí eu sempre uso o exemplo de indústria porque é o mais usual de custo. Mas custo se aplica tanto à indústria quanto a serviço quanto a comércio, certo? Então o importante é pegar a ideia. Eu tenho um parque fabril e dentro desse parque fabril fabricam-se 4 tipos de produtos diferentes. Mas eu não tenho um medidor de energia lá dentro para saber quanto está sendo gasto de energia na produção de cada um dos 4 produtos. Então, é custo? Porque está sendo um gasto diretamente utilizado na atividade fim da empresa. Agora é um custo indireto. Então eu vou precisar criar algum critério de rateio que faça sentido, obviamente, né? Porque todo critério de rateio ele tem um fundo de arbitrariedade, paciência. Mas eu preciso tentar buscar, e aí eu vou conhecer isso como? Conhecendo o dia a dia da empresa. Então eu vou descobrir lá qual é um critério de rateio bom, factível, aplicável, e aí uso ele para apropriar os custos indiretos. Então, resumindo, primeiro eu separo o que é custo do que é despesa, descobrir o que é custo. O que for direto, custo direto que é em relação ao produto, destina diretamente a ele, e o que for custo indireto, eu preciso criar algum critério de rateio
para ratear o valor desse custo indireto a cada produto, certo? Então o custo é direto ou indireto em relação aos produtos. E aí uma observaçãozinha a mais que se coloca aqui, ó, esses rateios eles podem ser feitos por vários critérios diferentes e seus méritos serão abordados em próximos capítulos, no caso, próximos vídeos, certo? Mas por enquanto basta entender isso, existem rateios mais variados possíveis, tá bom? E aí eu trouxe aqui uma atividade, que é uma atividade adaptada do livro do Eliseu Martins, Contabilidade de Custos, certo? Da editora Atlas. E aí não está exatamente igual à atividade lá do livro, por isso que eu coloquei adaptado. Mas para a gente entender um pouco como é essa ideia do que é custo direto e indireto, como é que se impacta, não impacta, tá bom? Então vamos ver o que é que a questão diz. A indústria sabonete produz sabão em pó e sabão líquido. Então eu já sei aqui que nesse exemplo é uma empresa que produz dois produtos distintos. Em um determinado período ela produziu 200 caixas de sabão em pó ela produziu 20 mil caixas de sabão em pó e 16 mil frascos do líquido, do sabão líquido, incorrendo nos seguintes custos. Então ela já vem para tudo que é custo. Matéria-prima e mão de obra direta. A matéria-prima é R$2 para cada quilo, a mão de obra direta R$5 para cada hora. O sabão em pó consumiu 12 mil quilos de matéria-prima, enquanto o sabão líquido consumiu 8 mil quilos. E aí é importante ressaltar o seguinte, pessoal. Não adianta só estar falando aqui nesse vídeo e você estar ouvindo com seu fone de ouvido ou no computador. Pega papel e caneta e vai colocando isso aí no papel e caneta para você praticar. Custo só vai com prática, certo? Não adianta ver somente o vídeo 10 vezes, 5 vezes. Custo você precisa praticar. Então, ó, primeiro de tudo, saber que matéria-prima gastou-se 12 mil quilos no sabão em pó e 8 mil quilos no sabão líquido. Mão de obra direta. Então já foi dito aqui que a mão de obra é direta. Gastou 6 mil horas de mão de obra para o sabão em pó e 3 mil horas para o sabão líquido, tá bom? E fora isso a gente tem os custos indiretos de produção, chamados CIP. E aí os valores estão em moeda, né? Que a gente tem supervisão da produção 3.600, depreciação dos equipamentos 12 mil, aluguel do galpão 4.500, seguro dos equipamentos 1.500 e energia consumida na produção 2.400. Então a gente tem um total aqui de 5 custos indiretos diferentes, certo? Então os dados básicos são esses, e aí a questão nos traz informações complementares. Primeira, custo de matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos são comuns aos dois produtos. Isso é um tanto óbvio, mas a questão trouxe melhor ainda para não causar nenhum tipo de dúvida. Segundo, a empresa possui contrato de demanda de energia elétrica com a concessionária, pelo qual paga apenas uma quantia fixa por mês e ela não mede o consumo por tipo de produto. Então, por isso que ele é indireto. Ela está dando aqui uma justificativa para essa energia ser indireta. E 3, os custos indiretos de produção, CIP, são apropriados aos produtos de acordo com o tempo de mão de obra direta empregado na produção de um e outro, sabendo-se que são necessários 18 minutos para produzir uma caixa de sabão em pó e 11,25 minutos para produzir um frasco de sabão líquido. Ok, dadas todas essas condições e informações, pede-se, calcule o custo unitário de cada produto. Então, dadas essas condições aqui, a mais importante é saber que a gente gasta 18 minutos para produzir uma caixa de sabão e 11,25 minutos para produzir um frasco de sabão líquido. Fora isso, só voltando, a gente tem o valor da matéria-prima, mão de obra e dos custos indiretos de produção. Então vamos ao seguinte, eu separei essa resolução em 4 etapas.
mas é a minha forma de resolver, obviamente. Você pode colocar isso em mais ou menos etapas, do jeito que você achar melhor, certo? Então, etapa 1 que eu selecionei é saber quanto é que se gasta de matéria-prima mais mão de obra direta para cada um dos produtos. E aí no sabão em pó, eu cheguei em 54 mil reais. Como eu cheguei em 54 mil reais? Ora, foi dito lá no início que a matéria-prima consumida pelo sabão em pó foi 12 mil quilos e o valor por quilo é R$2. Se consumiu 12 mil quilos a R$2, 24 mil reais. E a mão de obra é R$5 por hora e consome-se 6 mil horas em mão de obra para o sabão em pó. 6 vezes 5, 6 mil vezes 5, 30 mil. Então, somando os custos diretos do sabão em pó, a gente tem 24 mil mais 30 mil, 54 mil. E aí reforço novamente a ideia, pessoal. Se tiver muito corrido o vídeo, pausa, volta, bota no papel, faz o cálculo, entende como é que a gente chegou nisso. O bom de uma gravação de vídeo é esse, né? Que você pode parar, voltar, ir para frente, mais rápido, mais devagar. Porque somente com eu falando aqui não é muito fácil, não é possível, eu até diria, da gente entender custo. Então eu cheguei em 54 mil de custos diretos, fazendo isso, o uso dessa tabela aqui. 12 mil quilos a R$2 por quilo, 24, 6 mil horas a R$5 por hora, 30 mil com 24 mil, 54 mil. E o sabão líquido? Foi dito que ele consome 8 mil quilos de matéria-prima e o quilo é R$2, logo 16 mil reais. Mão de obra direta do sabão líquido. Ele vai gastar 3 mil horas e o valor da hora é R$5, logo ele vai gastar 15 mil. Então, somados os custos diretos dos dois, matéria-prima mais mão de obra, 16 mil mais 15 mil, 31 mil reais. Então, por hora, segura esses dois valores. Sabão em pó tem mão de obra direta, 54 mil. Sabão líquido tem mão de obra direta, 31 mil reais. Lembrando que o que a gente quer é o preço unitário, o custo unitário, tá certo? Aí, etapa 2, o tempo. Foi dito lá na questão que 18 minutos são necessários para produzir uma caixa de sabão em pó e 11,25 minutos para produzir um frasco de sabão líquido. Então, ora, 18 minutos eu gasto para produzir uma caixa de sabão e eu produzi 20 mil unidades. Tudo isso foi dito lá na questão. 18 minutos e 20 mil unidades, eu tenho um total aqui de 360 mil minutos gastos. Ou, dividindo por 60 para transformar em horas, eu tenho 6 mil horas gastas na produção do sabão em pó. Usando o mesmo raciocínio agora para o sabão líquido. Eu sei que eu tenho um gasto de 11,25 minutos para produzir cada frasco de sabão líquido. E eu sei ainda também que eu produzi 16 mil unidades. Ora, 11,25 vezes 16 mil unidades, eu gasto um total de 180 mil minutos, ou, transformando em horas, 3 mil horas para produzir os frascos de sabão líquido. É preciso, é obrigatório transformar em hora? Não, de jeito nenhum. Você podia deixar em minutos. Para mim, facilita botar em hora, por isso que eu fiz isso. Mas você poderia simplesmente deixar em minutos, ok. O que é que nos interessa mais? É esse dado aqui, ó. É nisso aqui que a gente chega. Proporção do tempo. Então eu gastei 6 mil horas e 3 mil horas para pó e líquido, respectivamente, ou 360 minutos, 1000 minutos e 180 mil minutos para pó e líquido, respectivamente. Então qual é a minha proporção de tempo gasto? 2/3 para o sabão em pó, 1/3 para o sabão líquido, ou 66,67% do tempo para o sabão em pó, 33,33% do tempo para o sabão líquido. A proporção é de 2 para 1.
Isso eu encontraria essa proporção deixando em minutos ou transformando em horas. Então, etapa 2, ok. Etapa 1 foi encontrar os custos diretos de cada um dos produtos. Etapa 2, ver essa proporção de tempo que eu gasto para fazer cada um dos produtos. Por quê? Porque isso vai ser o critério de rateio, tá bom? E aí foi dito na questão que o critério de rateio é a quantidade de hora por produto, ok? E aí de quanto são os custos indiretos de produção? Então todos os custos indiretos de produção vão ser rateados pelo mesmo critério, segundo a própria questão colocou. E aí se eu somo supervisão, depreciação, aluguel, seguro e energia elétrica consumida, ou seja, se eu somo 3.600, 12, 4.500, 1.500, 2.400, eu sei que o custo indireto de produção total é 24.000. Então eu tenho 24.000 de custos indiretos e a proporção de rateio é 2 para 1, 2 terços, 1 terço. Então, para o sabão em pó, eu vou ratear 2 terços dos custos indiretos. 2 terços de 24.000, 16.000. Então, 16.000 vão para sabão em pó. 1 terço desse valor vai para o sabão líquido. Então, 1 terço de 24.000, 1 terço dos custos indiretos, 8.000. Então, etapa 3, quanto vai de cada custo indireto para cada produto? Na proporção aqui do critério de rateio, que é hora, é tempo, vai ficar 16.000 para sabão em pó, 8.000 para sabão líquido. E aí, etapa 4, que é para a gente fechar a questão. Quanto é o valor unitário de cada produto, que é o que foi pedido? Então vamos por partes. De um lado a gente tem o sabão em pó, do outro lado a gente tem o sabão líquido. Primeiro, para o sabão em pó, eu descobri que custos diretos, matéria-prima mais molde, 54.000. Pelo rateio dos custos indiretos, 16.000. Então, custo total para o sabão em pó, 54 mais 16, 70.000. E eu produzi quantas unidades? 20.000 unidades. Isso foi dito também. Então, qual o custo unitário? 70.000 dividido por 20.000 unidades, que vai dar um custo unitário de 3,50. E para o sabão líquido, custo direto ou matéria-prima mais mão de obra, 31.000. Custo indireto que foi rateado usando critério de horas, 8.000. Portanto, meu custo indireto, meu custo total do sabão líquido, 31.000 mais 8.000, 39.000 reais. E foram produzidas quantas unidades? 16.000 unidades de sabão líquido. 39.000 dividido por 16.000, eu chego num custo aproximado unitário de 2,44. Né? Se você fizer na calculadora, vai dar 2,437 e lá vai casa decimal. Então, aproximadamente 2,44. Tá certo? Então, essa é aí que a gente chega na resolução. Então, veja que você tem em mente a etapa de, primeiro, o que é custo direto? Nesse caso aqui, custo direto foi matéria-prima e mão de obra. O que é custo indireto? Foi dito lá os CIP, né, que são os custos indiretos. O que é indireto vai ser rateado como? Na questão foi dito que vai ser rateado pelo critério de hora. Quantidade produzida, que aí não tem mistério, geralmente é fornecida. E aí quando eu quero chegar no custo unitário de cada produto, pegar o total de custos, dividir pela quantidade produzida, e aí chegamos nesse seguinte gabarito: custo unitário de cada caixa de sabão em pó, 3,50, custo unitário de cada frasco de sabão líquido, aproximadamente 2,44. Beleza, pessoal? Então, só antes de encerrar, reforço: o vídeo ajuda, mas isso aqui é custos, é cálculo. Então, pega papel, pega caneta, pega calculadora e vai fazer você também para chegar nesses resultados. Ah, eu fiz por um caminho diferente, deu certo. Comenta aqui pra gente qual caminho você usou
que aí a gente vê se realmente é uma forma alternativa ou se você chegou por acaso no valor certo, mas não é um método confiável. Então, se você tem algum outro método de chegar, esse aqui não é o único método, certo? Mas é um dos mais utilizados, é o que eu mais me sinto à vontade de fazer, tá bom? Mas custo é isso, treinem, não fiquem só com o vídeo em relação a custos, tá bom? No mais, reforça aí o pedido, deixa sua curtida no vídeo se você ainda não deixou. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações para receber atualizações do nosso canal. Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal!